Eu acho interessante como Deus sempre nos chama a olhar para dentro. Você já reparou isso na palavra de Deus? Em toda a Bíblia, o jeito que o Senhor trabalha com o ser humano é sempre nos fazendo olhar e corrigir e acertar o lado de dentro. Não é a aparência. A aparência ela é apenas o reflexo da linda obra de Jesus que foi feito dentro de nós. A palavra do Senhor fala assim: olha, examine a si mesmo. Sabe, Deus está sempre nos chamando a corrigir, a examinar, a consertar, sempre propondo em nós algo de dentro para fora. Eu amo isso porque é realmente o que importa, sempre trabalhando de dentro para fora. Por que disso? Porque o que nós vivemos no exterior é o reflexo do interior. O que você vê acontecendo no exterior é o reflexo do interior. Então, quando nós vemos alguém, por exemplo, né, a gente vê alguém grosseira, amarga, infeliz, com certeza é como o interior dela está. Não é pessoal, a pessoa não quer atingir muitas vezes ninguém. Às vezes nem maldade mas está refletindo como está o interior dela. O que vivemos fora da nossa casa também é o reflexo dos valores que temos dentro de casa. Ou do que nós perdemos dentro de casa. O que você vê acontecendo aí fora é o reflexo dos lares. O que eu quero dizer é que os valores, aquilo que realmente é importante, se perde dentro e não fora. Você entende isso? O que realmente importa, e muitas vezes os valores que se perde dentro, não se perde fora. O que acontece fora já é resultado de como está dentro. Por exemplo, quando a gente vê um adultério, alguém em adultério, qual é o resultado? O que é isso? É o resultado da falta do respeito, do carinho, da aliança, do temor que se perdeu dentro de casa. Quando alguém está em adultério, quando alguém está traindo outra pessoa, ela não está perdendo valores ali naquele momento. Ela está mostrando o valor que ela perdeu dentro da casa dela. Ela está mostrando o valor que ela perdeu, os princípios que ela perdeu dentro do lar dela, dentro dela mesma. É isso que acontece. O vício, as depravações, é resultado da intimidade a Deus que se perdeu dentro de casa. A inveja, a insatisfação, a murmuração. Talvez você fale assim, hora que eu vejo, eu já estou reclamando. É resultado da gratidão que se perdeu do lado de dentro. Então tudo que é externo é resultado ou de valores e princípios que se tem guardado dentro, ou de valores e princípios que se perdeu do lado de dentro. A frieza espiritual é resultado da falta da busca, da chama que se apagou dentro. Deixa eu te dizer uma coisa, a frieza espiritual não é culpa da igreja. A frieza espiritual que muitas vezes a gente sofre, não é culpa do pregador, não é culpa do líder. É resultado de uma chama dentro de nós que se apagou. De uma falta de intimidade. É resultado de prioridades. De não estarmos priorizando a presença de Deus. É claro que o resultado vai ser frieza espiritual. Nós precisamos entender isso. Mas essa noite, mais uma vez, o Senhor deseja nos levar para dentro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mais uma vez, nessa noite, o Senhor preparou essa noite para nos levar para dentro e encontrar valores que se perderam. Quero compartilhar com vocês a palavra que está lá em Lucas capítulo 15. Vocês, pela imagem que foi colocada aí no fundo, vocês já imaginam. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o versículo 8 e 9, diz assim: o qual é a mulher que,
tendo 10 dracmas, se perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Meu Deus, que coisa linda, que exemplo. Sabe, esse texto, que Jesus é uma parábola, né, de uma trilogia ali que Jesus conta, e ele estava falando ali de vidas perdidas. Mas aqui, nessa pequena parábola da dracma perdida, o Senhor nos mostra os 3 elementos para se encontrar aquilo que perdemos dentro de casa. Volto a dizer, toda perca acontece do lado de dentro. É sempre do lado de dentro, de valores espirituais, de valores eternos. Não estou falando de coisas, de valores materiais. Valores materiais você pode perder mesmo, andando na rua. Mas tudo aquilo que é de valor eterno, de princípios de Deus, a perca acontece do lado de dentro. Mas Jesus nos dá aqui 3 chaves. 3 chaves poderosas para nos fazer voltar para dentro e recuperar e achar aquilo que nós perdemos. E eu quero orar por você nesse momento antes de nós continuarmos. Queria pedir que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e pedisse para que o Senhor fale com você. O Senhor traga à luz todas as coisas, para que, se há algum valor, algo importante nas nossas vidas, na sua vida, que você não percebeu, que você tinha perdido, que o Senhor te revele nessa noite. Senhor Deus, Pai amado, a Tua palavra é viva e eficaz. Todo poder há na Tua palavra, nada se compara, Senhor. Tudo que precisamos nós encontramos no Senhor. E eu peço nessa noite que a luz da Tua palavra, o Senhor traga das Tuas verdades sobre nós. Cada coração aqui, Senhor, de maneira pessoal, de maneira íntima, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Através de uma palavra, através de um direcionamento. Senhor, o Senhor não nos reuniu aqui, o Senhor não nos trouxe neste lugar em vão, há um propósito. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que cada nome, cada mulher que aqui está, foi soprado do céu para estar aqui essa noite. Então fale conosco, Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, eu peço, usa a minha vida como um barro, como um vaso de barro nas Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, a primeira coisa que Jesus fala, que essa mulher, ao perder uma dracma, era uma moeda. A primeira coisa que ela faz para recuperar isso, para achar isso, ela entra na casa dela e ela acende a lâmpada. Ela acende a lâmpada. Não tem como procurar, encontrar algo perdido no escuro. E a palavra do Senhor diz lá em Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a lâmpada que nos permite ver o que se perdeu. Deixa eu te dizer uma coisa: sem a palavra para iluminar, não apenas não recuperamos o que se perdeu, como também não enxergamos o que está perdido. Vou explicar melhor, que eu sei que a minha concordância aqui ficou meio duvidosa. Não me julgue. Vou explicar o melhor. Sem a luz da palavra de Deus para iluminar a nossa vida, para ser o espelho da nossa alma, para trazer luz aos nossos caminhos, nós não apenas não vamos encontrar aquilo que se perdeu. Puxa, perdi aquilo, preciso acender a luz para procurar. Não, nós não vamos nem saber que perdemos. Acho que agora eu expliquei melhor. Tem pessoa que perdeu valores, perdeu algo valioso,
e nem percebe, nem sente falta, nem já se acostumou a viver sem aquilo. Por quê? Porque somente através da luz da palavra nós sabemos o que é valioso. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é Deus falando conosco. Elas são as verdades do Senhor para nós. É tudo que Deus pensa a meu respeito, a seu respeito, está na palavra de Deus. Todas as bênçãos, todos os livramentos, todas as provisões, tudo aquilo que Deus tem, as promessas que Deus tem para mim, para você, para a tua casa, está na palavra de Deus. E se nós não acendermos essa lâmpada, se nós não tivermos a palavra de Deus dentro da nossa casa, nós não vamos saber quando o inimigo roubar algo precioso, nós não vamos saber que aquilo era precioso. Quantas casas, quantas famílias estão vivendo de forma assim, sem um brilho, sem uma luz acesa da palavra de Deus, e se acostumou a andar em meio a neblinas, se acostumou com essa vida cinzenta. Não, Deus tem luz para a sua casa. Essa luz é a palavra de Deus, e nela você encontra tudo o que Deus tem para você. Acenda a luz, mergulhe nessa palavra, mergulhe nessa verdade. Sabe, eu lembro que há muitos anos atrás, bem no começo da minha conversão, a igreja, várias igrejas tinham uma declaração, com certeza muitas aqui já ouviram, que dizia assim: olha, muitos pastores pediam para a igreja declarar assim: vamos fazer? Levante sua mão direita, diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Qual era o outro? Eu tenho, ó, a dinossauro aí, ó. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém. Isso tem que ser uma verdade dentro da sua casa, na vida dos teus filhos, no teu casamento, nos teus negócios. A Bíblia é a luz para que você não tropece neste mundo. A palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos passos, para que nós não tropeçamos. Nós precisamos acender a luz. Essa mulher, Jesus disse assim: olha, qual é a mulher que se perdeu algo valioso, não vai lá e acende a lâmpada? Minha irmã, acenda essa lâmpada. Acenda a lâmpada. Sabe, se for preciso, espalhe versículo na sua casa, declare a palavra sobre a sua casa. Esses dias eu e a Natália, a gente estava falando sobre isso. Gente, vocês sabem que a minha videira é a maior fonte de inspiração de pregação minha, né? Já falei tanto dela aqui, mas ela está morrendo. Esse ano judiou. Mas o que eu estou fazendo? Eu vou regar ela agora. Eu rego ela declarando a palavra. Já mudei a estratégia. Ano passado eu só orava. Esse ano, além de orar, estou declarando a palavra. Então eu vou jogando a aguinha nela e falo assim: olha, a palavra do Senhor diz: ainda que um tronco cortado no chão, a raiz venha morrer, ao cheiro das águas brotará. Aí eu vou para o outro pezinho: ainda que um tronco cortado na raiz no chão venha morrer, ao cheiro das águas brotará. E eu vou de pezinho em pezinho declarando que se a Bíblia disse que o tronco cortado no chão morre, ao cheiro das águas brotará, eu creio que ao cheiro das águas pode brotar. Palavra. Viva a palavra. Acenda a luz. Acenda a luz dentro da tua casa. Você precisa conhecer o que a Bíblia defende, o que a Bíblia diz, e não aceitar nada além disso. A palavra de Deus é o espelho da nossa alma. Sem a palavra para iluminar, nós não vamos conseguir enxergar aquilo que está perdido. Você pode pedir para o Senhor nessa noite
que através da palavra, Deus resgate valores preciosos que se perderam dentro da sua casa. Senhor, tinha já tanta alegria dentro da minha casa, já houve tanta amizade, tanto respeito, tanta cumplicidade. Senhor, a beleza da simplicidade talvez está se perdendo, mas a luz da palavra vai te iluminar e mostrar quais os valores que precisam ser resgatados. O Senhor vai te ajudar a resgatar esses valores. O valor, a dracma da paz, da paciência, da gratidão, do contentamento, do amor puro, do amor sem interesse. Qual é a dracma? Qual é a coisa valiosa que está se perdendo dentro da sua casa? A palavra de Deus, a luz do Senhor está sobre você nessa noite, e você começa a enxergar. O Senhor vai te capacitar. Segundo elemento que Jesus mostra ali, para que essa mulher encontre essa dracma, Ele diz assim, olha, e ela varre a casa toda. Ela varre a casa toda. Ali em João 16, ali no versículo 8, diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Sem o Espírito Santo, somos incapazes de identificar o que é valor de verdade, o que é sujeira e que tem que ser varrido para fora da casa, mas aquilo que é valor. Ele é o único que pode varrer a casa toda. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo é o único que entra em cada cômodo da sua alma, em cada cômodo da sua casa, em cada área da sua vida. A Bíblia fala que Ele esquadrinha, Ele conhece, Ele prova os nossos pensamentos. O Espírito Santo é a peça fundamental para recuperarmos aquilo que havia sido perdido. Sem que Ele nos mostre, sem que Ele nos conduza, que você possa se abrir ao Espírito Santo nessa noite e dizer, Senhor, pega a vassoura do Espírito. Pega a tua vassoura e varra, Senhor. Sabe, a mulher precisou varrer, ela precisou antes. Sabe, gente, naquela época, as casas não eram como hoje. Eu vi essa imagem, a pastora Helena Tanuri compartilhou essa imagem, eu me identifiquei muito com a palavra e essa imagem. Aquela época, as casas, o chão, ele era de pedra. Imagina cair uma moeda num chão de pedra. Era muita poeira. E para que ela encontrasse aquela moeda, porque hoje talvez você fale assim, encontrar uma moeda perdida dentro da minha casa é fácil. Talvez você diga assim, Pri, é o que você mais vai achar na hora que você abrir as gavetinhas lá. Mas não era essa a realidade. A dracma era o serviço de um mês, era uma moeda valiosa, tinha valor para aquela mulher, e não era fácil achar perdida dentro de casa. Ela entrava nas frestas das pedras. Era uma casa que tinha muita poeira, então precisava varrer. Agora você imagina que para achar algo de valor, primeiro a gente precisa varrer a sujeira. A gente precisa separar o que é lixo, o que é pó, o que é sujeira. E aí sim nós vamos encontrar aquilo que é valioso. Porque às vezes, minhas irmãs, nós queremos viver os dois mundos. Sim ou não? Nós queremos viver os dois mundos. Nós queremos o valor, os princípios e as coisas maravilhosas de Deus, sem precisar varrer e limpar as poeiras da nossa vida. Mas isso não acontece. Não é assim que Jesus ensina. Jesus disse assim, olha, ela pega a vassoura e ela varre a casa toda. O Espírito Santo é esse elemento fundamental na nossa vida, aquele que não deixa passar nenhum cantinho. E eu oro para que o Espírito Santo nos pegue aqui nessa noite, Senhor, a começar por mim, que não passe nenhum cantinho,
que Ele possa passar em todas as áreas, todos os cômodos, e separar, e lavar, e limpar, porque Ele é aquele que convence do pecado, do juízo. É Ele que pode dizer assim: filha, isso aqui é sujeira, isso apaga o brilho da tua casa, da tua vida. Filha, isso joga fora, isso não tem valor, isso engana, isso disfarça. Filha, isso aqui põe para fora. É o Espírito Santo que faz isso dentro de nós. Nós precisamos dele, nós precisamos dessa sensibilidade. Você pode fazer essa oração essa noite: Espírito Santo, passe por cada cômodo da minha alma, coloque as coisas no lugar. Peça para que o Espírito Santo coloque as coisas no lugar dentro da sua casa, dentro da sua família. Vá, Senhor, eu quero, eu permito, eu deixo. Pode fazer a tua maravilhosa obra em mim. O Espírito Santo, ele vai limpando e vai trazendo brilho de novo naquilo que é valioso. Minha irmã, a sua família é valiosa. O seu casamento é valioso. A sua casa, os seus filhos, aquilo que Deus te deu, o sustento que Deus te deu, a profissão, o trabalho que Deus te deu, são dracmas valiosas que Deus te entregou. Não deixe esse brilho apagar. Não permita que as poeiras do dia a dia, sabe, que os valores trocados, perdidos, roube o brilho das coisas valiosas que Deus colocou na tua mão. Que o Espírito Santo possa nos polir nessa noite, para brilharmos a preciosidade de Deus em nós. Amém? Em nome de Jesus. E por último, Jesus diz assim, e ela começa a procurar. Ela procura atentamente. Ela procura muito. O versículo diz assim, deixa eu voltar lá. E procura com muito empenho até encontrá-la, versículo 8. Ela procura com muito empenho até encontrar. Jeremias 29, capítulo 12 até o 14 diz assim: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Minha irmã, a persistência na oração é o elemento para se encontrar aquilo que está perdido. Oração exige de nós submissão e humilhação. Oração exige de nós o reconhecimento de que nós precisamos dele e que sem ele nós nada podemos fazer. É se prostrar, é pedir ao Senhor que nos ajude a encontrar o que foi perdido por nós. É por isso que eu me identifiquei muito, porque ninguém procura uma moeda olhando de cima para baixo. Ninguém procura uma moeda num chão de barro, num chão de pedra, olhando de maneira superficial, dando uma olhada de longe. Ah, deixa eu ver se está lá naquele cantinho, deixa eu ver se está aqui, ó. Não, como que procura? Procura de joelho, procura muitas vezes tendo que pôr a cara no pó, na terra, olhando de pertinho, se humilhando naquela situação para encontrar aquilo que é precioso e tem valor. Isso é oração. Nós gostamos muito de dizer que nós arregaçamos a manga. Isso é muito bom. Mulher é assim mesmo. Mulher quando pega para fazer, faz. Mulher quando fala que vai acontecer, acontece. A gente é capaz de arregaçar a manga, mas para você recuperar valores perdidos dentro da sua casa, não basta você arregaçar a manga. Você tem que dobrar o seu joelho com persistência e procurar até encontrar. Não importa se demora, se já passou um mês, se demorou um ano, continue de joelho procurando, em nome de Jesus.
Isso vai exigir de nós humilhação na presença de Deus. Você sabe por quê? Porque nós estamos procurando coisas preciosas que o Pai nos deu e que nós permitimos perder. Que nós perdemos por negligência, por distrações, por não estarmos atentos às coisas espirituais. Nós perdemos aquilo que é precioso. Então cabe a mim e a você sermos humildes e nos humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que é precioso, eu reconheço que é o melhor para a minha vida, reconheço também que agora é difícil encontrar, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a luz da palavra e o poder da oração, Senhor, eu vou encontrar esse valor de novo. Em nome de Jesus, eu falei que o Senhor está nos chamando para dentro de novo. O Senhor está nos chamando para dentro. E assim nós seremos reflexo daquilo que nós vivemos dentro de casa. Sabe, eu acho interessante que Jesus disse que aquela mulher, ela entra e ela começa a fazer aquela faxina. Ela acende a lâmpada, ela varre a casa, ela se curva, ela procura até encontrar. E depois que ela encontra, ela abre a porta, ela convida as vizinhas, ela convida as amigas e celebra com elas. Eu quero terminar antes de nós orarmos, porque nós vamos orar aqui nessa noite, porque o Senhor está te chamando para dentro. O Senhor está nos chamando para dentro. Eu quero te dar um conselho. Você permite eu te dar um conselho? Não abra sua casa enquanto tem valores a serem recuperados. Isso pode ser distrações para te manter como está. Não abra sua casa enquanto o Espírito Santo está te mostrando, a luz da palavra te mostrando que tem valores ainda para ser recuperado, porque você pode se distrair com isso, e isso vai te manter como está, a tua casa como está, sem esses valores. E também não fique demais em casas de quem tem valores perdidos, porque você pode estar sendo usada de distração, em vez de testemunho e influência do Senhor. Conselho, isso aqui não estava, foi agora de tardezinho, eu estava orando e o Senhor ministrou isso no meu coração. Então é um conselho de mulher para mulher, mulher que já viveu algumas coisas, e é um conselho de amiga, de pastora, de irmã em Cristo, de mãe que está acabando de criar mais uma filha, já criou 2 filhos, de esposa de um casamento de 28 anos. É um conselho para o teu coração. Não abra a tua casa se ainda tem valores para ser recuperado dentro dela, porque isso pode servir de distração para você se manter a sua casa do jeito que está. E também não fique demais, não vá demais em lugares aonde tem muitos valores perdidos, porque aí a distração pode estar sendo você, e aí você não está sendo testemunho, você está sendo só uma distração para essa pessoa. Agora, a hora que o Senhor faz, na hora que você encontrar, pode ter certeza que tudo que Deus faz na nossa vida não é para só ficar em nós, é para você compartilhar. É para você se alegrar com as amigas, é para você se alegrar com as vizinhas, é para você escancarar a porta da sua casa, da sua vida como testemunho, o exemplo da sua família, e dizer: olha, eu encontrei os valores, você também pode encontrar. Você recebe isso em nome de Jesus? Você pode ficar em pé no seu lugar.